Boa noite, irmãos. Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Demos início ao culto desta noite, colocando diante de Deus nossas petições e agradecimentos, e cremos que Deus responde segundo a tua vontade. Concluímos agora em oração, agradecendo a Deus por esse culto. Pai amado, muito obrigado, e pedimos ao Senhor orientação, a direção para tudo aquilo que vamos fazer nesta noite. Muito obrigado, Pai amado, pelos pedidos que foram feitos diante de Ti. Responde segundo a Tua vontade. É o que te pedimos, grandioso Deus, pela vida do pastor Eliezer. Trouxe até a Tua casa, grandioso Deus, ele, a irmã Cristina, e juntos, Pai amado, conosco, poder louvar e engrandecer o Teu nome. Dirige-nos, grandioso Deus, segundo o Teu querer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Vamos ficar de pé. Todavia, eu me alegrarei. Que não vai deixar
oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, a família pastoral, Marcelo, filho do nosso irmão Luiz, Jonas Xavier, Natália, neta de Luiz, Elimar Farias, Mário Lourdinha, Sônia Lúcia, João, Darlan, Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís. Eu quero agradecer a Deus pelo exame que foi feito no João Pedro. Ele é o nosso sobrinho neto, vamos dizer assim, né? E ocorreu tudo bem, ele conseguiu fazer o exame e graças a Deus não foi nada de mais grave, mas vai precisar usar um medicamento. Mas eu agradeço aos irmãos a oração e agradeço a Deus também por ter respondido positivamente também sobre a saúde desse bebê. Nosso bairro em São José, Maricá e autoridades. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque mesmo, Senhor, num dia tão frio, tão chuvoso, teus servos estão aqui para orar a Ti, para Te engrandecer, Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome e para a reflexão da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida desses irmãos que sustentam a Tua obra, Pai, em oração, que sustentam as suas famílias, as suas vidas, e são tão necessários, Senhor, a Tua igreja. Fortaleça o Senhor, faz-os sempre terem desejo, Pai, de continuarem Te buscando e, Senhor, realizando tudo aquilo que precisamos realizar na Tua obra. Amém. Abençoe, Senhor, ainda o restante dessa semana, nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Abençoe os pedidos que foram feitos, a coluna de oração. Senhor, abençoe, Senhor, aquele que está nos assistindo pela internet. Fala ao seu coração. Senhor, muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque diante de Deus, primeiramente a sua vida. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Nós vamos estar usando o texto de Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vai servir como reflexão aos nossos corações nessa noite. Apenas um versículo, Jeremias 2, 13, na Almeida Corrigida e Fiel. E o tema da mensagem é as duas maldades. Porque o meu povo fez duas maldades a mim e me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse texto lido. Fala aos nossos corações, Pai. Nós possamos sair daqui cheios, Senhor, do conhecimento e com tudo aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta de Deus que profetizou, começou a profetizar no Reino do Norte, no reinado de Josias, e ele, logo que ele foi chamado, Deus avisou a ele que as pessoas iriam resistir à sua mensagem, à sua palavra, mas que Deus também o fortaleceria em sua comissão profética, e ele assim o fez. Continuou profetizando fortemente no reinado de 5 reis, os últimos 5 reis de Judá, a começar por Josias, e depois terminou no último rei com o cativeiro babilônico. Esse homem sofreu muito, porque ele via tudo aquilo que estava por acontecer, via o declínio espiritual do reino do sul também. Apesar do rei Josias ele ser o último rei piedoso à frente do reino do sul, mas mesmo naquele período, Jeremias começou a profetizar e viu que o reino já estava em declínio espiritual. E isso para o povo de Israel seria a derrota final, perder o relacionamento com Deus. E logo no início do livro, Deus, ao falar através de Jeremias, ele dizia como era o relacionamento seu com o povo e do povo para consigo também. Ele falava do amor que ele tinha ao reservar aquele povo para ser povo seu, de como conduziu aquele povo também no deserto e cuidou daquele povo no deserto, e como foi o comportamento do povo no deserto também. O povo foi fiel em uma terra onde havia pouca forma de sobrevivência, mas Deus ali cuidou daquele povo e o tornou um povo forte no deserto. E o povo também, ele se relacionava perfeitamente com Deus, Deus sendo o seu esposo e o povo sendo a sua esposa, e ali um relacionamento matrimonial muito bem sucedido. Depois que o povo entrou na terra prometida, o povo caiu no adultério espiritual, e aí começou a se desviar de Deus, e esse desvio do relacionamento com Deus, ele foi acontecendo de uma forma contínua, até que o povo se esqueceu do seu Deus. Bom, nesse momento, ele coloca, através do profeta Jeremias, duas maldades. Eu gostaria de refletir a respeito dessas duas maldades. Nós podemos fazer alguma maldade para com Deus? Segundo as suas palavras, sim, quando nós o rejeitamos. Por quê? Deus, ele nos criou para que nós vivêssemos a nossa própria vida? Não. Desde o início da criação, a gente vê que havia um porquê de nós sermos criados como seres humanos. E esse porquê era que Deus queria nos criar para ter um relacionamento conosco. E quando nós nascemos, o propósito de Deus é que todo aquele que nasce, ele tenha também esse mesmo relacionamento com Ele. Então nós cometemos uma maldade. A primeira maldade é
deixar a Deus ou rejeitá-lo. A gente vê Deus falando isso ao povo, dizendo: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. A mim me deixaram. E se a gente olhar bem aqui, o que aconteceu, e ele naquela conversa com o povo, através do profeta Jeremias, ele diz assim no capítulo 2, versículo 11. 2:11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Interessante que no relacionamento das outras nações com os seus deuses, por mais horríveis que fossem, né, porque eles eram chamados de abominação por Deus, todas as vezes que ele falava na questão dos cultos que aconteciam naquela época, Deus colocava na área de uma coisa abominável. Era abominável para Deus, e era abominável também para nós. Se nós parássemos para assistir um culto daquela época, você via as abominações que aconteciam ali. Sacrifícios de criança, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sujeira, prática de sexo para que estimulasse os outros deuses, para que eles pudessem abençoar aqueles povos. Era coisa abominável mesmo. E esse povo deixou a Deus por esses deuses, essas coisas abomináveis. Eles começaram a adorar a pedra, porque esses deuses eram feitos de pedra. Eles começaram a adorar o pau, porque esses deuses eram feitos de madeira. Eles adoravam a madeira, a mesma madeira que Isaías, lá no capítulo 44, ele diz: e o artesão pega a madeira e parte da madeira, separa para fazer o ídolo, e a outra parte vai para o fogo. Deus falando a respeito disso, da idolatria desse povo. Deixaram algo que era muito importante, um Deus de relacionamento, um Deus de milagre, um Deus que cuidava, eles deixaram. Então, é uma grande maldade quando nós rejeitamos a Deus, quando nós o deixamos. Muitos rejeitam a Deus já desde o princípio, quando ouvem a palavra do Evangelho, quando ouvem a pregação do Evangelho, quando ouvem do amor de Deus, eles estão dizendo: não quero isso para mim, eu não aceito, eu não acredito. E rejeitam e não aceitam a mensagem do Evangelho. Mas quantos estão dentro das igrejas e muitas vezes o deixam também? O deixam mesmo dentro das igrejas. E a gente vai ver como a gente pode deixar a Deus dentro das igrejas mesmo. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, nós o deixamos. E o povo deixou a esse Deus. E aí ele diz: o que deixou? O manancial. Ele diz assim: me deixaram um manancial de águas vivas. Isso daqui é uma coisa interessante de nós também pararmos para refletir. Por que ele fala que é um manancial de águas vivas? Imagina uma terra onde a água é tesouro. Era naquela região, ainda é naquela região. A água é um grande tesouro. Ela é mais importante do que petróleo, do que ouro, do que prata. Porque a água é o quê? É necessidade básica. Não é verdade? É necessidade básica. Você pode ver que quando alguém sofre com um terremoto e fica lá embaixo dos escombros, aquela pessoa pode viver durante muito tempo sem comida. Mas agora, se passar 2, 3 dias no quarto, já é mais difícil. Se ela não tiver água, ela pode morrer ali de desidratação, porque o corpo, ele
vai exigir a água dessa pessoa, porque nós somos compostos de 90% de água. Não é assim a nossa composição? E Deus estava falando disso. Eu sou, ainda que, ele diz assim, um manancial de águas vivas, necessidade básica de vocês sou eu. E vocês estão me deixando. E o que era água viva? Era diferente, por exemplo, de um poço que a gente vai falar que é a cisterna. Uma água viva, muitas vezes ela brotava de uma fonte, em uma pedra, e quem tinha um terreno que tinha uma fonte com uma água viva, ele não vendia por preço nenhum, porque era raridade, então o valor daquela propriedade era muito alto. Alguns cavavam poços ali naquela região também, e quando cavavam, tinha lá por baixo uma água, que era um veio de água que estava correndo, então eles achavam uma água viva dentro do poço. Por isso que na palavra de Deus, às vezes, ele é um poço de águas vivas, às vezes diz isso, porque lá embaixo, na hora que cavava, eles encontravam isso lá por baixo da terra. E o que é uma água viva? Uma água viva é uma água que está sempre se renovando. Deus queria ser esse que sempre estivesse renovando o povo, saciando a sede com uma água pura, uma água de qualidade. Deus era saúde para aquele povo também. Vocês estão me deixando água viva, aquilo que supre a necessidade de vocês e ainda supre bem, porque é uma água saudável para vocês. E eles estavam abandonando esse Deus. Olha, quando nós vemos isso daqui, a gente vê que a necessidade básica do ser humano está em quem? Em Deus. Não é verdade? Às vezes a gente acha que as nossas necessidades são outras coisas. Não, principalmente Deus. E as pessoas deixam Deus de lado e não supre a sua necessidade básica, que não é só água para o espírito, não, para as coisas espirituais, não, é necessidade básica para a nossa vida. Deus é necessidade básica para a nossa vida, e Ele estava falando isso ao seu povo, experimentou isso, não só um Deus que era água, mas o Deus que era o pão também, que desceu do céu, que era o maná, e o cuidado de Deus também à frente do seu povo. Mas eles queriam algo mais confortável, porque muitas vezes essa água viva você precisava buscar lá na fonte, porque não estava perto ali das residências, porque eram lugares assim específicos que essas fontes elas brotavam naquela região desértica. Então eles tinham que ter o trabalho para ir buscar nessa fonte. E muitos que estão hoje, que sabem, que conhecem da palavra de Deus, sabem que precisam buscar. Eles não podem se contentar com uma água parada, como nós vamos estar vendo mais adiante. Aí diz, cavaram cisternas. Quando a gente vê essa maldade aqui, a gente vê, a maldade, cavar cisterna, o que era uma cisterna naquela época? Hoje em dia, a cisterna é quando você cava, né? Você bota ali, né, cimento, concreto e faz aquela caixa d'água para baixo assim, e depois coloca uma laje por cima. Hoje em dia tem cisternas prontas que você já compra, já coloca dentro da terra, já tem até a tampa, são muito mais saudáveis, né? A gente está falando de um contexto nosso que a água é toda canalizada, né? Naquela época não. Como é que eles faziam a cisterna? Às vezes cavavam mesmo no próprio terreno, contavam com a chuva, né? Para encher aquelas cisternas. As chuvas que eram assim, seródias, eram chuvas de época, que enchiam aquelas cisternas. O que é cavar as cisternas? É ir atrás dos seus próprios projetos. Por isso que é uma maldade. Deus queria participar
do projeto do seu povo. Deus queria ser o projeto do seu povo, melhor dizendo. O povo não precisava fazer do seu próprio jeito. As cisternas cavadas representavam isso. Eu quero fazer do meu próprio jeito. Eu não preciso mais do Senhor, porque nós temos condição de nos virar sozinhos. Tira Deus da sua vida. Você está cavando cisternas. O projeto é meu. Eu tenho os meus sonhos. Aí você não coloca isso diante de Deus, os seus sonhos. Você está cavando cisternas. E o povo estava fazendo isso. Olha, vocês estão cavando cisternas, vocês estão fazendo seus próprios projetos. Vocês estão adorando do jeito de vocês. Vocês não estão mais respeitando mais a singularidade do culto. Vocês não estão vindo mais com o coração para prestar um culto. Vocês estão apegados aos cerimoniais, agindo do jeito que vocês querem e também cultuando do jeito que vocês querem. Não está me agradando, não é isso que eu quero. No projeto de vocês, tanto faz ir adorar a mim, como depois também ir adorar aos outros deuses. Eu não quero isso. Não é esse tipo de adoração que eu quero. Será que hoje nós estamos vivendo cultos de cavação de cisternas, vamos dizer assim? Adorando do nosso próprio jeito? Inventando coisas novas no momento de celebração dos cultos? Quantas pessoas chegam aqui e falam para mim: pastor, algo estranho, em tal lugar se assina uma igreja assim. Entrei e vi isso, eu falei assim, fiquei meio chocado, porque eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. São cisternas que estão cavando. Estão querendo colocar coisas novas no culto, para que ele fique mais atrativo. Estão querendo fazer do seu próprio jeito. E aí, naquele momento, o povo queria que os seus projetos fossem realizados. Deus não precisa participar da vida da gente, não. Nós não precisamos mais dele. Nós já estamos aqui. Já fazemos o nosso comércio com a Síria, já fazemos o nosso comércio com o Egito, já somos respeitados aqui nessa região. Só que aquela região ali, ela era sempre observada por todas as nações em volta. Era sempre cobiçada aquela área da Palestina. E Israel já estava sendo cobiçado, Jerusalém já estava sendo cobiçada. A cobiça para destruir aquela cidade. Em último lugar, cisternas rotas, cisternas rachadas, que não segurava a água. Aí a gente quer fazer os nossos próprios projetos. É outra maldade. Deus está de fora. Eu não preciso mais dele. Aí eu começo com os meus projetos. Sabe o que vai acontecer com os nossos projetos? Tudo aquilo que a gente vai conquistar vai de ralo abaixo. Nós vamos estar perdendo. Nós não vamos conseguir prosperar. Por quê? Que a culpa de Deus? Não, o projeto é seu. Deus não pôde te ajudar naquilo dali, não. Ele também não te ajudaria numa coisa superficial, não, uma cisterna, não. Ele quer te mostrar o seu poder. Ele quer agir da sua forma. Ele é água viva. É no dia a dia. Quantas vezes a gente acha que eu vou viver de cisterna, de culto, de dia de adoração, e quando der, que começa a ser assim a nossa vida espiritual. Eu vou lá encher minha cisterna. Encheu sua cisterna, tua água fica parada ali durante toda aquela semana. Só no outro domingo que você vai receber chuva seródia. Só no outro domingo que vai entrar chuva na sua cisterna. Quanto é isso? A água está indo toda para o ralo. Eu quero ser bem sucedido nos seus projetos. Tirou Deus da história? Tá, você vai conquistar, mas aquilo que você conquistar também você vai perder. E foi assim que aconteceu. Chegou uma hora que Samaria estava bem financeiramente, fazendo
também os seus projetos comerciais com todos em volta, conseguiu a prosperidade. Está no reinado de quem? No reinado do pior rei de todos ali, de Samaria, Acabe. Foi quando a nação mais prosperou, mas também foi quando a nação mais se afastou de Deus e mais se prostituiu a outros ídolos, mais se aproximou de Baal e das outras entidades que habitavam ali em Canaã, porque eram tudo demônios. Todos esses deuses que estavam ali eram representação de demônios. A verdade é essa. E Israel ali se misturando com aquilo dali, se tornando igual àquelas nações que estavam ali. E num dado momento a Bíblia diz que eles fizeram ainda pior do que as nações que habitavam ali. Olha onde a gente chega. Olha onde a gente chega. Quiseram fazer os seus próprios projetos, começaram a fazer seus próprios projetos, mas pela rachadura ia saindo tudo aquilo que eles iam conquistando, perdendo. Então tá bom, fica sozinho, faz do seu jeito, eu vou me retirar. Aí eu quero ver quem vai batalhar as batalhas para vocês. Eu quero ver quem vai derramar chuva para as plantações. Eu quero ver quem vai abençoar vocês em todos os projetos que vocês fizerem, porque eu que tenho abençoado esse povo eu que escolhi. Mas como ele me rejeitou, ele fez essa maldade comigo. Como ele quer que eu fique fora dos seus projetos, fez essa maldade comigo. Tá bom, vai sozinho, faz do seu jeito. É uma maldade quando nós sabemos quem é Deus e nós não buscamos relacionamento com Ele. Sabemos que Ele tem o melhor para a nossa vida e nós não colocamos a vontade dEle sobre a nossa vida. Nós cometemos uma maldade quando fazemos isso. Então que nós possamos aprender com essa nação que perdeu uma oportunidade de relacionamento, perdeu uma oportunidade de Deus agir, porque queria agir do seu próprio jeito. Nós possamos nos submeter a Deus e deixar Ele agir na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo após nós estaremos nos despedindo do culto dessa noite. Ficar de pé, para esquentar, em espírito e em verdade. Esse é o melhor louvor que Deus quer de cada um de nós, louvar a Ele em espírito e em verdade. Te adoramos.
nosso alvo tem que ser Cristo. abençoada na tua presença, no nome de Jesus. Amém.